Herança de princípios. Diga comigo, herança de princípios. Mais uma vez, só vocês. 1, 2, 3. Outra vez. Olha aqui, a maior herança que os pais podem deixar são os ensinamentos da palavra de Deus. Eu vejo pais se matando de trabalhar para deixar uma casa para os filhos. Nada de errado nisso. Deixar um terreno, deixar uma poupança. Tudo isso é muito bom, não existe pecado nenhum. Mas o que adianta você deixar tudo isso e você não deixar a herança de princípios, de caráter? Você não deixar Deus na vida deles? A Bíblia diz assim, Jesus um dia, conversando com um grupo de judeus, ele disse assim, me fale uma coisa aqui. O que adianta vocês ganharem o mundo inteiro e perder a alma de vocês? Jesus fez uma comparação de ganhar e perder. Então, às vezes a gente busca dar tanta coisa para os nossos filhos, mas nós não damos os princípios. Nós achamos que princípios é educação, né? E às vezes a gente até transfere a educação também para a escola. E isso é errado. Deus não vai cobrar dos nossos professores, né, o resultado dos nossos filhos no final da vida. Deus não vai cobrar nem da igreja o resultado dos nossos filhos no final da vida. Deus vai cobrar da gente, de que somos pais. A Bíblia diz que as crianças, os filhos, é uma herança que Deus dá. Deus entrega em nossas mãos crianças perfeitas. Percebe que a criança, ela nasce sem saber falar, a criança nasce sem coordenação motora, a criança nasce sem saber andar, a criança nasce sem saber nada, nem se alimentar. Se você não der o mamar para a criança, ela pode morrer de fome, pode ficar desnutrida, ok? Por quê? Porque Deus dá a criança para a gente 0 quilômetro, para a gente ensinar tudo que ela precisa aprender. Agora, como que nós vamos ensinar se nós nunca aprendemos o certo? E aí, Zinho, cadê o som? Tá baixo demais, o povo vai dormir. Nesse friozinho, tá alto, né? Mas aqui tá baixo. Amém, glória a Deus. Aleluia. Falar nisso, podia até servir aí um chazinho quente para vocês, né? Durante a ministração, café, que tal? Quem gosta da ideia? Quem gostou da ideia, dá glória a Deus. Então providencia isso aí para o povo. Vocês que deram glória a Deus. Aleluia. Vocês não querem mais nada também, né, gente? Meu Deus do céu. Ar-condicionado quente, cadeirinha acolchoada, pastor bonito, tecladista tocando, fofinho, e o chazinho quente, um chocolate. Ei, glória a Deus. Essa vida com Jesus é boa demais, né? Mas é uma boa ideia, viu? A gente vai pensar nisso aí, no inverno aí. Amém? Mas, então vai sendo, gente, um efeito dominó. A gente vai repetindo, né, o que nós aprendemos. E aí nunca melhora. Mas a proposta do Evangelho é melhorar. Quem está me entendendo diz amém. Então eu quero deixar hoje 10 princípios. Eu quero ensinar 10 princípios bíblicos fundamentais que os pais devem ensinar aos filhos desde o ventre materno até a fase adulta, para que cresçam com sabedoria, caráter e tenham sucesso, segundo a perspectiva de Deus. Ok? Então, Provérbios capítulo 22, versículo 6, Provérbios 22, versículo 6 diz assim, olha como a palavra de Deus ela é linda. A palavra de Deus diz assim, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Olha o que a Bíblia está dizendo. Você não vai ensinar nada para os seus filhos segundo sem ser o objetivo que você tem para ela. O que você quer que o seu filho seja na fase adulta? Qual o resultado que você deseja que os seus filhos tenham na vida? Você vai ensinar aos seus filhos de acordo com esse resultado que você deseja. Mas sabe o que acontece na maioria das famílias? Nós não podemos, é claro, generalizar. A maioria dos pais nem sabe quais são os objetivos que ele tem para os filhos. Se ele não sabe os objetivos que ele tem para o filho, todos os ventos vão soprar ao seu favor. Os filhos vão fazer o que quer, o que está dando certo. O que está dando dinheiro hoje? Eu quero que meu filho seja jogador de futebol. Se amanhã o que está dando dinheiro é vender droga, meu filho pode vender. Não, não é assim.
Não é pelo dinheiro, o princípio não tem a ver com dinheiro. Nós temos que educar, instruir as nossas crianças segundo os objetivos que nós temos para ela. O que você deseja que o seu filho seja na fase adulta? Um alcoólatra? Então molhe a chupeta na cerveja. O que você deseja que o seu filho seja na fase adulta? Um prostituto, uma prostituta, um pornográfico? Então assista filmes pornográficos na frente do seu filho. Na hora do relacionamento íntimo do casal, deixe os seus filhos ouvirem barulho. Não se preocupe com nada. Você deseja que o seu filho seja um bandido, seja um homem violento, que ele saiba manusear arma? Comece a dar presentes de arminha para ele, um revólver, uma pistola. Compra isso para ele. A Bíblia está dizendo que nós devemos instruir a criança segundo os objetivos que nós temos para ela. E mesmo com o passar dos anos, essa criança não vai se desviar desses princípios. Ela pode até se afastar, mas a palavra fica lá no fundo do coração dela. Ela continua sendo temente a Deus. Quem está me entendendo diz glória a Deus. Então, o primeiro princípio que eu gostaria que se você pudesse anotar, seria muito importante você anotar. Primeiro princípio, porque você deve instruir a sua criança para que ela seja bem-sucedida na fase adulta, segundo a palavra de Deus: amor e temor ao Senhor. Ensine o seu filho a ser temente a Deus. Ensine o seu filho a amar a Deus sobre todas as coisas. Agora, preste atenção. A Bíblia não diz que é para você falar, é para você ensinar. E você sabe que as crianças aprendem vendo a gente fazer. Os nossos filhos têm que ver que nós colocamos Deus em primeiro lugar, que nós somos temente ao Senhor e que nós amamos a Deus. Quem está me entendendo diz amém. Os nossos filhos, eles precisam ver a gente lendo Bíblia. Os nossos filhos precisam ver a gente orando. Os nossos filhos precisam ver a gente jejuando. Os nossos filhos precisam ver a gente amando a igreja do Senhor Jesus Cristo, fazendo a vontade de Deus. Eu lembro que houve uma época que eu estava em jejum de 40 dias. Eu comecei, se eu não me engano, foi no final de dezembro ou início de janeiro daquele ano. 40 dias de jejum, só estava tomando água. E aí chegou a data do meu aniversário, a semana do meu aniversário. Aí nós ganhamos de uma família da igreja, eu acho que foi uma semana ou 4 dias, em um resort aqui, numa cidade próxima. Aquela cidade, Olímpia. E aí chegamos lá naquele resort, um buffet maravilhoso e tal. E eu descia com a família, eu não fugia da comida. Eu descia com a minha família para o almoço, para o café, para a janta. No dia do meu aniversário, alguém mandou entregar um bolo bonito lá. E eu não comia, eu acompanhava eles lá e só tomava minha água. Eu lembro que a Gabi era pequenininha. A Gabi disse assim: mãe, eu estou com dó do pai. Ela disse: por quê, menina? Pô, mãe, só a gente que come, o pai não come nada. E aí eu expliquei para ela, o propósito do jejum, o princípio do jejum. Sabe o que acontece com a minha filha hoje, que tem 20 anos? Ela chega a jejuar mais do que eu, às vezes. Eu não mandei ela jejuar, ela viu eu jejuando. Às vezes a gente quer mandar nos filhos: faz isso, faz aquilo, mas às vezes nós não fazemos. Sabe por que os nossos filhos muitas vezes podem ser rebeldes na escola? Porque eles veem a gente sendo rebelde com Deus. Eles veem a gente sendo rebelde, sendo rude com os nossos cônjuges. Sabe por que muitas vezes eles não obedecem à lei? Porque eles veem a gente desobedecendo algumas leis de trânsito. Sabe por que muitas vezes os nossos filhos mentem? Porque vê a gente muitas vezes mentindo dentro de casa. Diz que eu não estou. Fala que eu estou doente, fala que eu não fui porque estava com dor de cabeça, estava nada, estava lá ouvindo música alta. Criança vê. Ele não fala, ele é seu pai, ele é seu filho, ele vai te respeitar. Ele não sabe se expressar talvez, mas ele no subconsciente dele, ele aprendeu a fazer isso. Por exemplo, quantos pais já chegaram para mim? Eu sempre trabalhei com jovens, desde muito jovem, sempre trabalhei com jovens. E muitos pais falaram assim: pastor, o senhor acredita que meu filho agora está usando droga?
Lá em casa nós nunca usamos droga, como que pode? Não sei o que, isso é um absurdo. Falei, nunca usou mesmo? Não? Não. Mas o seu marido não fuma? Fuma. É uma droga também. Só que a diferença é que o seu filho está usando uma forma lícita, legalizada. A que o seu filho decidiu usar, e essa é a proposta, isso é bíblico, que os nossos filhos irão muito mais longe do que a gente. Tanto na bênção, quanto na desgraça. Por isso que a gente tem que buscar a bênção, para os nossos filhos nos copiar como homens abençoados. Então o senhor ficou viciado muitos anos no cigarro, normal. Mas agora o seu filho, o diabo está levando para uma desgraça maior, que é a droga ilícita. Mas tudo é droga. Pastor, mas a minha filha ficou grávida e nem é casada, com o namorado está lá grávida agora. Como que pode? É absurdo. Mas peraí, qual que é a diferença? A senhora transou também antes de casar? A diferença é que a senhora não ficou grávida e a sua filha ficou grávida. Às vezes a gente cria uma tempestade. Eu não sei como isso aconteceu. Não sabe? Dá uma olhada no seu passado. Então primeiro nós temos que amar e temer ao Senhor. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Quem recebe essa palavra diz glória a Deus. Ame ao Senhor e seja temente ao Senhor. Você vai ter sabedoria para tudo nessa vida. Para tudo nessa vida. Segundo princípio, identidade como filho de Deus. Seu filho precisa aprender que ele é filho amado de Deus. Porque enquanto está criança, bebê no colo, enquanto tem 2, 3, 4, 5 aninhos, está do nosso lado o tempo todo. Mas daqui a pouco a gente não consegue mais levar na escola, não consegue ficar acompanhar o tempo todo. E se ele não entender, se nós não ensinarmos esse princípio da identidade como filho de Deus, ele vai ter que fazer um monte de coisa para se sentir aceito nos grupinhos da escola, da faculdade ou de trabalho, em algumas tribos. A maioria das pessoas que vão para o vício, elas vão porque queriam se sentir aceitas em um grupo. Muitas pessoas que mutilam o seu corpo, elas fazem isso para se sentirem aceitas no meio de um grupo. Agora preste atenção, quando nós ensinamos esses princípios dentro de casa, os nossos filhos podem ir para o Japão, podem ir para a Índia, podem ir para qualquer lugar do mundo. Nada e ninguém vai roubar a identidade de filhos amados de Deus. Quem está me entendendo diz amém? Então, identidade como filho amado de Deus. João 1,12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Precisamos ensinar as crianças a se enxergar como Deus a vê, amada, escolhida e criada com propósito. Diga comigo: amada, querida, escolhida e criada com propósito. Nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Eles precisam entender isso muito claramente. Porque quando chegar na pré-adolescência, na adolescência, a crise de ansiedade não vai pegar. Não vão se mutilar, não vão se cortar. Não é garotinho na escola, na vizinhança, em algum lugar, que vão fazer eles se sentirem para baixo. Muitos pais não sabem mais o que fazer. As crianças estão em crise de ansiedade. Saiu essa semana na televisão. A escola não sabe o que fazer, os postos de saúde, os médicos não estão sabendo o que fazer. O número de crianças cresceu muito. Crianças de 7, 8 anos até 18 anos com crise de ansiedade, com depressão. Está ali uma profissional da saúde, sabe o que eu estou falando. Mas por que isso? Por que as crianças estão entrando nesse problema? Porque elas não se sentem amadas muitas vezes pelos pais biológicos. Pai biológico muitas vezes, alguns acham que quando dão um videogame, estão dizendo para o filho que ama. Não tem nada a ver. Quando dá um tênis novo, está dizendo para o filho que ama. Não tem nada a ver. Eu já vi filhos falarem assim: mãe, eu não queria um novo videogame, eu queria ir no shopping com vocês. Eu já ouvi isso. Na minha frente a criança falou para o pai e para a mãe: eu não queria um novo videogame,
Os pais eram bem-sucedidos financeiramente. Eu queria ter um tempo para ir no shopping com vocês, só isso. Então a criança que não se sente amada dentro de casa, ela também não vai se sentir amada por Deus. Nós pais somos representantes de Deus aqui na terra para os nossos filhos. Eles vão olhar para Deus como eles olham para nós. Se nós proporcionarmos aos nossos filhos amor, segurança, proteção, eles vão se sentir protegidos e amados por Deus também. Por que muitos adultos têm dificuldades de crer em Deus? Porque não conseguiram acreditar nos seus pais biológicos. Se sentiram abandonados, rejeitados, violentados, esquecidos. Nós precisamos ensinar as nossas crianças a serem amadas, escolhidas e criadas por Deus com um propósito. Ninguém foi criado por Deus sem propósito, gente. Ninguém. Deus jamais, nenhum fabricante, nenhum criador de nenhum produto, de algo, de nada, cria alguma coisa sem propósito. Esse microfone foi criado com propósito. A cadeira que você está sentada foi criada com propósito. Imagina Deus, o soberano, o todo-poderoso. Jamais nos criaríamos sem propósito. Sabe como que Deus nos vê? Ele viu uma necessidade aqui na terra. E Ele diz: quem vai suprir essa necessidade? Eu acho que isso aqui uma mulher pode suprir. Eu vou criar a Larisa para suprir essa necessidade. Eu preciso de uma igreja assim, assado lá em Bragança, para alcançar algumas famílias assim, assado. Quem pode fazer isso? Eu acho que o Isaac. Então eu vou criar o Isaac. E aos 36 anos eu mando ele para Bragança Paulista. É assim que Deus faz. Você veio para Bragança por um acaso? Não, propósito de Deus. Você está entendendo? É assim que Deus faz. Eu preciso de uma mulher para casar com Rafael. Quem é essa mulher que vai suportar o Rafael? O nome dela vai ser Silvia. Eu vou criar Silvia patriota. Criou a Silvia. É assim que Deus faz. Então nós precisamos ensinar para os nossos filhos que eles foram criados com um propósito. A maioria, infelizmente, dos jovens, dos adultos, estão arrebentando a sua vida nesse mundo afora, estragando, antecipando a sua morte, porque não descobriram o seu propósito de vida. Essa é a grande verdade. Terceiro princípio: obediência e honra aos pais. Olha o que a Bíblia diz em Efésios, capítulo 6, versículo 2 e 3, diz assim: honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenha longa vida sobre a terra. Pastor, eu achava que todo mundo morre no tempo certo. Não. Tem gente que antecipa a sua morte porque não honraram os seus pais. Então preste atenção, seus filhos precisam ver você honrando os seus pais, para eles honrarem você, para eles serem bem-sucedidos e terem vida longa. Se você quer que seus filhos morram cedo, não honre os seus pais, que eles também não vão honrar você. É sério, né? Forte isso. Parece ser radical, mas está aqui na Bíblia. Porque se a Bíblia está dizendo, quando eu honro os meus pais, eu vou ter vida longa, se eu não honrar, eu vou ter vida curta. Eu vou morrer antes do tempo. Por isso que tantos jovens na bandidagem. Infelizmente, existe uma estatística que uma grande porcentagem de jovens morrem com até 24 anos de idade. No mundo das drogas, da bandidagem. Até 24 anos de idade. Quando tem essas matanças, troca de tiro com polícia, traficante, facção matando facção, vai ver quem morreu, qual a idade. E cada dia está diminuindo o número da idade. Agora adolescente, pré-adolescentes. Então, queridos, é sério a vida. A vida não é um brinquedo, não. A vida não é eu nasci, eu faço com a minha vida o que eu quero, não. Não é assim não, querido. Sabe o que o grande sábio Salomão disse em Provérbio, Cantares? Se eu não me engano, Cantares 9, não lembro o versículo, mas ele diz assim: faça o que o seu coração mandar, alcance até onde a sua vista alcançar, faça tudo o que você quiser, mas saiba de uma coisa: por todos os seus atos, você prestará conta ao Criador.
Ninguém vai passar impune nessa vida. A Bíblia diz que todos nós, todos, sem exceção alguma, todos nós, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Acreditando ou não acreditando, querendo ou não querendo. Você pode dizer, pastor, eu não acredito em nada disso que o senhor está falando. Tudo bem, eu respeito. Talvez você diga, pastor, eu sou ateu, só vim aqui porque me convidaram para a apresentação do bebê. Tudo bem, eu respeito. Nós somos em um país laico. Você é livre para acreditar ou não acreditar no que você quiser. Mas a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Não adianta a gente querer fugir. A Bíblia é a nossa bússola. É o nosso livro de regra, prática e fé. Tudo parte daqui para a vida. Tudo parte daqui. Agora há pouco eu estava conversando com o médico, a gente falando de área da saúde, e ele falando das nossas células do corpo, e ele disse, pastor, a ciência já comprovou, cada célula tem a sua vibração. Então quando uma pessoa fala, você sabia que a gente pode quebrar uma taça, né? Gritando dentro dela, a gente pode quebrar, porque a vibração da nossa... Eu falei, peraí, fala mais sobre isso. Ele foi falando. Eu falei, então quer dizer que a ciência também comprova a queda das muralhas de Jericó. Que eles fizeram, Josué deu uma instrução, gritar no tempo certo, o que gritar, e na hora certa, por várias vezes, e a muralha caiu. Ele falou, com certeza. Falei, para a gente é fé, mas se não quiser ter fé e para a ciência, comprova também. A Bíblia comprova tudo, gente. Fresquinha essa informação eu recebi. Então, a obediência e honra aos pais. A obediência é um princípio chave para o sucesso. Honra os pais e também honrar a Deus. Então, se você até hoje não honrava os seus pais, ou talvez os seus pais já faleceram, mas você deve de alguma forma ensinar aos seus filhos a honrar os pais e a honrar a Deus, para que eles sejam bem-sucedidos e tenham vida longa. Essa é uma das maiores heranças que você pode deixar para os seus filhos. Quarto princípio: integridade e honestidade. Diga comigo, integridade e honestidade. Provérbios capítulo 20, versículo 7. Os justos andam em sua integridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Olha o que a Bíblia diz. Vou ler outra vez. Os justos andam em sua integridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois deles. Se você andar em integridade, a Bíblia está dizendo que os seus filhos serão bem-aventurados. Eles serão abençoados. Os seus netos serão mais bem-aventurados ainda. Porque os seus filhos vão andar em mais integridade que você. Tudo que você viver, os seus filhos vão viver além de você. A Bíblia diz em Salmos que os filhos são como flecha nas mãos de um poderoso guerreiro. Por que a Bíblia diz que os filhos são como flecha? Porque, preste atenção, é o flecheiro que determina o alvo. E quando o flecheiro solta a flecha, ele mira, ele solta a flecha vai muito mais longe do que ele. Por mais que ele solte a flecha, saia correndo tentando pegar, ele não consegue. A Bíblia está dizendo que os nossos filhos vão muito mais longe do que a gente. Mas no quê? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos falando? O que nós estamos praticando? Eles vão muito mais longe no quê? Na mentira? Na pornografia? No divórcio? Ou na integridade, na santidade, na honestidade, na fidelidade? No amor? É para a gente pensar. Ensine a importância de viver com retidão, mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando ninguém está olhando. Quinto princípio: domínio próprio. Provérbios 16, 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Tem gente que conquista muitos diplomas, muita riqueza, muitos bens materiais, mas não consegue controlar
a sua vontade própria, não consegue controlar sua língua, não consegue controlar o seu sistema nervoso, a sua ira. Do mesmo jeito que ganha, perde. A Bíblia está dizendo que é melhor você controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade inteira sozinho. Quantos homens, quantas mulheres descontrolados tem por aí gerando filhos? As crianças vivem chorando no meio da briga do pai, quebrando o celular, dando murro no guarda-roupa, tacando a cabeça na parede, batendo na mulher, chutando o cachorro, quebrando o celular na parede. Quantas crianças crescem inseguras, com problema no sistema nervoso, porque não sabe como que o pai vai agir quando chegar em casa? Quantas crianças? Crianças que estão roendo a unha, crianças que estão se cortando, com medo, a maneira de se livrar daquele medo, daquela angústia na sua alma. É um escape. Então nós precisamos ter domínio próprio. Por isso que eu tenho chamado os homens para a nossa reunião. Hoje aqui tinha um homem dando testemunho e um filho de 20 anos ali, ó. Quando eu olhei para o garoto, tudo isso aqui estava molhado no garoto de lágrima. Falei, meu Deus. Depois que o pai terminou de dar testemunho, eu falei para o filho, sobe aqui por favor. Por que você estava chorando enquanto seu pai estava no testemunho? Ele disse, porque eu sei o que Deus fez na minha casa. Eu sei como que era o meu pai, como que era o ambiente lá. E hoje vendo ele aqui dar testemunho, é um milagre. Um milagre. Mas o pai recebeu direção aqui. Depois de 30 e poucos anos amigado, casou no civil. Deu testemunho que há 5 meses atrás parou de beber. Ele disse, nós estamos vivendo uma situação em casa hoje, que se fosse em outras épocas, já tinha me entregue a bebida, já tinha machucado alguém, violentado com palavras alguém, para descarregar o que eu estou vivendo. Mas hoje é como se a gente nem estivesse vivendo aquela situação, porque Deus está no controle. Coisa linda, gente. Talvez eu esteja falando para homens que ainda vivem descontrolado, mulheres que vivem descontroladas. Nós precisamos crescer nisso. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Homens que perdem o emprego porque não sabem controlar o seu espírito, não têm domínio próprio, não sabem ouvir uma correção, não sabem receber um confronto, não param o emprego, não conseguem manter um cliente, não mantém um casamento, não mantém a palavra, e os nossos filhos vão aprendendo com a gente. Se toda semana você chegar em casa, pai, está trabalhando? Não, estou desempregado. Pai, e amanhã? Estou numa empresa, daqui a pouco está desempregado. O filho vai crescer assim. Eu entro na empresa e saio a hora que eu quero, não precisa ter compromisso. Aí o garoto cresce e você esquece do seu passado. Aí você diz, por que meu menino não para o emprego? Olha o seu passado. Foi isso que você ensinou para ele. Você já está no 3º, no 4º casamento, está pensando no 5º? Você está ensinando o que para o seu filho? Um filho com cada mulher? Você está ensinando o que para essa criança? Quando eu crescer, eu posso ter um filho com cada moça também. Ser pai não é estar morando dentro de casa. Ser pai é só pagar a pensão quando quiser. É isso que você está ensinando. Irmãos, a gente precisa acordar. A gente precisa ouvir a verdade, ela dói. Às vezes a gente vem na igreja esperando ouvir uma mensagem, porque você é poderoso, você vai conquistar, e você o quê? Deus vai perdoar. Vai, tudo isso ele vai. Mas a gente precisa ouvir outras mensagens também, para mexer no nosso brio, no nosso caráter, para a gente crescer, para a gente avançar, porque ninguém aguenta viver errando a vida toda. Errar cansa, viver no erro cansa. No nosso DNA não está errar, no nosso DNA está acertar. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus nunca erra, Deus sempre acertou em tudo. Por isso que quando nós erramos, nós ficamos mal. Quantos homens, quantas mulheres brigam, xingam, e depois que passa o nervoso, vem com a cara lavada a pedir perdão. Ah, eu não sabia onde eu estava com a cabeça, o que eu fiz, me perdoa, me dá mais uma chance, e não sei o quê. Daqui a pouco acontece tudo outra vez. Porque não aprendeu ainda a fazer o certo, teve só um remorso, medo de perder a família.
A gente precisa aprender. E aprender dói. A gente, para aprender a andar, teve que cair. Em alguns momentos até nos machucamos. Para consertar o que está errado, muitas vezes vai ser dolorido. Vai ter que ter um bezetacil para curar a enfermidade. Vai ter alguns processos que a gente não gostaria de passar, mas é necessário. Quem está me entendendo diz amém. Posso continuar ou é melhor parar aqui? Continua? Porque eu estou só no quinto. Se quiser eu paro aqui, a gente ora. Então vamos para o sexto. Sexto, é isso? Sexto, diligência e responsabilidade é um princípio, gente. Responsabilidade, Provérbios 6:6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. A Bíblia está dizendo para a gente considerar o caminho de uma formiga. A Bíblia está mandando a gente aprender com a formiga. Porque um pai preguiçoso, uma mãe preguiçosa, vai ensinar a preguiça para o filho. Tem um monte de coisa para fazer dentro de casa e não faz nada. Você está ensinando para sua filha e seu filho. Quando crescer, pode ter um monte de coisa dentro de casa que você não precisa fazer. Dorme até meio-dia. Importante você estar bonito lá fora. Quantas casas eu já fui que você diz assim, cara, não condiz o ambiente aqui dentro com a personalidade da pessoa lá fora. Ela está tão bonita, ele está tão bonito lá fora, mas a casa está tão suja. Não faz sentido. Porque muitas pessoas querem viver só para fora, mostrar só lá fora. Mas antes de mostrar lá fora, nós temos que ser dentro de casa. Olha, presta atenção, é dentro de casa que conta. Lá fora é um detalhe. Lá fora talvez amanhã ninguém mais lembre de você. Mas dentro de casa é até que a morte separe. Nós precisamos entender isso. Diligência e responsabilidade. Ensinar as crianças a ter responsabilidade com o horário. Mas como que nós vamos ensinar as crianças a ter responsabilidade com o horário se a gente chega atrasado em todo lugar? A gente chega atrasado no culto, a gente chega atrasado no trabalho, a gente chega atrasado numa festa de aniversário, a gente chega sempre atrasado. E ainda quer sair mais cedo? Como que nós vamos ensinar? Quando a gente chega atrasado no culto, quando a gente falta no culto, nós estamos ensinando a importância do culto para os nossos filhos. Tanto faz, é importante chegar. Não precisa chegar cedo não. Não é tão importante assim não. Você está entendendo? Então nós precisamos ensinar para os nossos filhos. Ensine o valor do esforço, da responsabilidade do trabalho bem feito. Vai fazer, faz com excelência. Sétimo princípio, generosidade e compaixão. Ensinar as crianças a serem generosas. Porque a criança, ela já nasce com o pecado herdado. Você não precisa ensinar para uma criança a ser egoísta. O homem já nasce com isso. Você pode ver que a criança, ela quer todos os brinquedos para ela. Você não ensinou isso, é o contrário. Você fala, não, deixa o seu priminho brincar, deixa o seu amiguinho brincar, dá para ele. Aí ele começa a chorar, solta aquele berro. É a natureza pecaminosa, a natureza caída. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem generosos e terem compaixão do perdido. Gente, existe o submundo da internet. Vocês já devem ter visto nas reportagens. Prenderam um grupo recentemente que, nesse submundo da internet, que os caras estavam colocando fogo em moradores em estado de rua e filmando, transmitindo ao vivo, gente. Transmitindo ao vivo. Não sei quantos viram isso. E pasmem, eu pensei que era um caso isolado. Segundo a reportagem, tem de monte. Prenderam vários adolescentes, jovens. Por quê? Infelizmente muitos, não podemos generalizar, mas não aprenderam a ter compaixão do necessitado. Não aprenderam. Teve agora uma festa de calouros aqui no interior de São Paulo, de uma universidade, que a brincadeira era se embriagar ao máximo. Teve jovens que estão em estado de coma até hoje. Estado de coma, jovens não tendo compaixão de outros jovens. Estou falando tudo fresquinho agora, recentemente. Então, alguns já foram presos, outros estão sendo indiciados.
que organizaram essa festa? Jovens. E naquela universidade, a maioria ali, quem vai geralmente para esses trotes, são filhos de papai. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem generosos, ter compaixão. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensine a compartilhar, ajudar e amar ao próximo desde cedo. 8. Fé e confiança em Deus. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor, não se arrebenta no seu entendimento não. A Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso. Quantas vezes a gente jurou de pé junto, não vai dar certo, eu tenho certeza, convicção, já deu certo, tem tudo para dar certo, você não ouve mais ninguém, e lá na frente você quebra a cara. Você diz, mas eu achei que ia dar certo, tinha certeza que ia dar certo. A Bíblia diz, enganoso é o coração do homem. Então não confie no seu coração. Tem gente que diz assim, não pastor, mas eu estou sentindo paz no coração, mas o coração é enganoso. Você não pode viver na base de emoção, você tem que viver na base de princípios. Entendeu? Na base de princípios. Eu já me dei muito mal com esse negócio de paz no coração. A Bíblia diz que a paz é o árbitro do coração. Mas deixa eu te falar, não é por você ser guiado por essa paz, não. Você tem que ser guiado por princípio. 9 e penúltimo. Humildade e serviço. Lucas 22:26. Antes seja o maior entre vós como o menor, e quem governa como quem serve. Ensine o seu filho sobre humildade e serviço. Eu conheço um jovem que já está na casa dos 40 anos de idade, casado, tem filhos, um excelente profissional, mas infelizmente falta nisso aqui humildade. Já passou por diversas empresas, sabe fazer o trabalho com muita excelência, mas toda empresa que sai, ele nunca é o errado, sempre é o gerente, é o dono, é o diretor. Enquanto ele não reconhecer que também ele erra, que também ele falha, ele nunca vai melhorar nessa área. Então nós precisamos nos humilhar. Humilhar o quê? É reconhecer que o Jovelino em alguma área sabe mais do que eu. É reconhecer que um jovem, uma criança pode até me instruir em algumas áreas da minha vida. Não é porque eu sou mais velho de idade, não é porque entre parênteses, eu sou mais experiente, que eu não posso aprender com alguém que está abaixo de mim. Tem gente que só ouve quem está acima. Não, humildade. Ensine o seu filho a ser humilde e aprender a servir também com humildade. Ensine que a grandeza no reino de Deus é medida pelo serviço e humildade. Eu tenho observado que as pessoas mais bem-sucedidas na vida são as que mais servem, são as que mais têm um coração de servo. A Bíblia diz que melhor é dar do que receber, melhor é servir do que ser servido. E 10º e último princípio, não o menos importante. Eu acho que talvez, se fôssemos classificar, esse seria um dos mais importantes: perseverança e esperança. Quantas pessoas não prosperaram ainda porque não perseveraram? Eu aprendi na minha vida que tudo nessa vida pode dar certo. Tudo nessa vida, independente da sua profissão e o que você está fazendo, pode dar certo. Depende do esforço que você quer colocar em tal coisa. Depende da energia que você quer colocar em tal coisa. Perseverança e esperança. Não se desespere e espere. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Espere no Senhor. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Eu vejo as pessoas desanimando muito facilmente, gente.
Muito fácil. Desanima do casamento, desanima dos filhos, desanima da igreja, desanima de Deus, desanima do amigo, da amiga, desanima do trabalho, da profissão, da empresa. Tem gente que coloca tanta energia na empresa, no negócio, no empreendimento, só que ela acha que vai ser sempre um mar de rosa. Não. Continue colocando energia. Não deu certo agora, continue, persevere, corrija os erros, persevere, continue, uma hora vai dar certo. Mas tem gente que no primeiro obstáculo desiste. Ah, não, cansei. Calma, querido. A vida está só começando. Então, perseverança. Ensine os seus filhos a perseverarem. Terminar os estudos, terminar a faculdade. Começa um curso, tem que ir até o fim. Mas eles precisam você fazer isso. Ver você fazendo isso, perseverando. Não desista do casamento, não desista de Deus, não desista da fé, não desista da sua profissão, não desista dos seus negócios, não desista daquele contrato, persevere. Não viva pela dimensão desse mundo, viva pela dimensão da fé, viva pela dimensão dos céus. Quem está me entendendo diz amém. Ensine que as dificuldades virão, mas a vitória é de quem persevera com fé. Quem venceu, quem você julga que já tem sucesso, também enfrentou dificuldades e continua enfrentando, irmãos. Nada cai dos céus. Ah, vida boa, aquele empresário, pergunta para ele se é vida boa. Ah, mas olha o carro, olha a casa, olha quantas pessoas servindo, mas não é só isso não. Atrás disso aí tem muito trabalho, meu irmão. Tem muitas noites em claros, tem muitas decepções, tem muitas reuniões, tem muitas negociações, tem muito imposto pago, tem muito trabalho. Nada nessa vida é fácil. Não foi fácil para Jesus. Você espera que seja fácil para a gente? Jesus um dia deu uma ordem para os discípulos, uma orientação para os discípulos. Ele disse: olha, se me odiaram, se me desprezaram, se tentaram me apedrejar, não espere que vai ser diferente com vocês não. Não espere que vai ser diferente. Às vezes a gente fica descabelado porque não lê a Bíblia, porque era para a gente dizer assim: ah, eu já esperava, tudo bem, eu estava esperando, porque se aconteceu com o nosso mestre, por que não vai acontecer com a gente? Quem está me entendendo? Então nós devemos ensinar esses princípios para os nossos filhos. Eu sei que todo pai ama o seu filho. A gente quer ver os nossos filhos vivendo melhor. Mas para eles viverem o melhor, nós temos que ensinar o jeito certo de viver esse melhor. Nós temos que ensinar os princípios para os nossos filhos. Herança de princípios. Diga comigo, herança de princípios. Você já viu que muitas empresas que os pais trabalharam anos e anos, deixaram uma fortuna imensa, os filhos destruíram em meses, porque os pais deixaram herança de patrimônio, mas não deixaram herança de princípios. Amém? O coral tá bonito aí, hein? Só falta eu tossir aqui na frente, eu estou me segurando também. Recebam a cura em nome de Jesus aí. Eu repreendo toda bactéria, todo vírus, e eu aplico o sangue precioso de Jesus sobre as nossas vidas, e eu declaro todos nós curados em nome de Jesus. Você sabe que eu fiquei baqueado quarta e quinta. Quinta-feira à noite fui tomar banho. Aí eu disse: espera aí, eu oro por todo mundo, eu declaro todo mundo curado, e eu estou aqui agora choramingando, murcho. Que a gente vai ficando murcho, né, dentro de casa, né? Está acostumado a produzir, sair e tal, de pijama o dia todo. Falei: sangue de Jesus está repreendido, em nome de Jesus, sai todo mal. Aí debaixo do chuveiro eu comecei a declarar a minha cura, aplicar o sangue de Jesus. Quando eu saí do banho, subiu aquele calorão, comecei a transpirar e comecei a melhorar para a glória de Deus. Amém? Eu declaro todos curados em nome de Jesus. Coloque de pé.